Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Pequenos grupos. O trabalho em pequenos grupos não é um plano humano, não nasceu na cabeça de um ser humano, não é projeto de homens. O Espírito de Profecia diz: o trabalho em pequenos grupos como base para qualquer esforço cristão foi-me mostrado por alguém que não pode errar. E esse alguém que não pode errar é Deus. Por que o trabalho em pequenos grupos é tão importante? Pela natureza humana. Sabe, o ser humano, meio de uma multidão, numa igreja de 3.000, ou de 1.000, ou numa igreja de 500, ou de 300, o ser humano é apenas um grãozinho de areia. Se dilui, se perde em meio da multidão. Vamos dizer, se a tua igreja tem 500 membros, quantos irmãos poderão ter cargo para estar participando, aí, trabalhando, assimilados ao programa da igreja? Talvez uns 50, uns 70, uns 80. E o resto dos irmãos? O resto dos irmãos passam a ser como aquela pessoa que senta na arquibancada para ver o jogo dos 70 ou 80 que estão participando. Esses irmãos que ficam na arquibancada, eles ficam observando. Se a coisa anda bem, aplaudem. Se as coisas andam mal, criticam, mas não participam. Agora, já nos pequenos grupos, todo o mundo tem participação. Cada membro de igreja. Não importa o talento que tem, não importa o que sabem fazer, o que não sabem fazer, todos participam. Por isso, se tua igreja tem 3.000 membros, tem que estar dividida em pequenos grupos. Se tem 1.000 membros, tem que estar organizada em pequenos grupos. Se tem 500, tem que estar organizada em pequenos grupos. No pequeno grupo, o ser humano se sente parte do grupo. Sabe que muitas pessoas observam algo e guardam. Observam algo que não gostaram, guardam. Observam algo com o qual eles não concordam, guardam. Isso vai envenenando o coração. E chega um momento em que explodem. E às vezes não explodem, senão desaparecem da igreja e nunca mais se sabe nada deles. Mas num pequeno grupo, a pessoa é mais fácil conversar. É mais fácil dizer: irmãos, eu não estou de acordo com isso. Irmãos, se tem alguma dúvida, pergunta: como é isto? Aí ele vê falando outro, ele pergunta, interagem, cambiam opiniões e se ajudam mutuamente. Então, as pessoas todas vão crescendo na sua experiência espiritual. Agora vem a pergunta: por que em alguns lugares os pequenos grupos deslancham e em outros não? Tem vários motivos. Em primeiro, também a natureza humana. Sabe que o ser humano, depois do pecado, ele gosta de ficar de braços cruzados observando. Se ele pode não trabalhar, se o ser humano poderia viver sem trabalhar, vive. Se pudesse recolher dinheiro das árvores, ele estaria feliz. Infelizmente tem que trabalhar, mas a natureza humana não gosta de trabalhar. Ninguém acorda de manhã às 6 da manhã com uma vontade louca de trabalhar. Gostaria de ficar até 10 da manhã dormindo e depois sair caminhar pela praia, tomar um banho de mar. Isso é o que o ser humano gosta. Mas a vida é trabalho, e na vida espiritual também. Na vida espiritual, o ser humano gosta de ficar de braços cruzados, contemplando, olhando que os outros joguem a bola, que os outros participem, que os outros trabalhem, ele sentado aí observando. Então, não é da natureza humana. Então, o que acontece? Muitos membros de igreja preferem assistir a uma igreja de 3.000, onde ninguém me molesta, ninguém me incomoda, ninguém diz nada. Eu fico aqui na arquibancada observando e ninguém percebe que eu estou aqui. Tem irmãos que gostam de assistir um sábado a esta igreja, outro sábado em outra igreja, outro sábado em outra igreja. Por quê? Porque não participam. Ninguém me incomoda, eu estou feliz da vida.
ouço um bonito sermão, gosto de ouvir um bom grupo musical e limito minha vida espiritual a isso. Mas, querido, já vimos em outros seminários paralelos a este que não existe crescimento na experiência cristã se você não orar todos os dias, se você não estudar a Bíblia todos os dias e se você não trouxer pessoas para Cristo. E os pequenos grupos ajudam a pessoa a trazer seus amigos ao pequeno grupo para crescer na experiência espiritual. Em outros lugares, os pequenos grupos não deslancham, porque às vezes nós, os líderes, somos muito intransigentes. Queremos aplicar um modelo. Não, tem que ser assim. Não podem ser mais de 12. Se é 13, já está saindo do regulamento. Não podem ser 10. Não, não. Os pequenos grupos devem ter uma filosofia de trabalho. Qual é a filosofia? A igreja deve estar organizada em pequenos grupos. Agora, se serão do mesmo bairro, ou serão amigos, ou serão 13 em lugar de ser 12, não tem que haver radicalismo aí. Deixa a cada igreja se adaptar. O assunto é o princípio, a filosofia. A igreja deve estar organizada em pequenos grupos. Esta filosofia de pequenos grupos é revolucionária. O Senhor Jesus Cristo, veja quanto tempo atrás, organizou um pequeno grupo de 12. Haviam mais cristãos, mas ele organizou um pequeno grupo de 12, porque era a partir deste pequeno grupo de 12 que o evangelho seria esparcido pelo mundo todo. E as igrejas onde esta filosofia é aplicada são igrejas missionárias, igrejas que ganham muitas pessoas para Cristo, e igrejas sólidas espiritualmente, porque as pessoas vão crescendo em sua experiência espiritual. Querido, eu sempre digo que ninguém vai orar porque quer orar. Ninguém vai estudar a Bíblia porque quer estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque a natureza humana não gosta da comunhão com Deus. Não gosta de orar. Portanto, se você vai orar, não é porque você tem vontade, é porque você sabe que precisa orar. Sabe que se você não orar, você está perdido. Mas, pastor, e que faço se não tenho vontade de orar? Pois diga, Senhor, veja, eu sei que preciso orar, mas não tenho vontade, me ajuda. Enquanto isso, você já está conversando com Deus e Deus vai te ajudar, vai correr em teu auxílio e vai te ajudar a crescer na experiência da oração. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Ninguém gosta de ler a Bíblia. Né? O ser humano gosta de estar com a televisão horas e horas aí, gosta de ler qualquer coisa, menos a Bíblia. Então, se você vai ler a Bíblia, não é porque tem vontade, sino porque você sabe que precisa ler a Bíblia para crescer na experiência espiritual. E você pede a Deus ajuda e clama a Ele, e Deus responde. E agora vem a terceira coisa. Se você vai esperar vontade de ir e trazer pessoas para Cristo, vontade de participar do pequeno grupo, nunca vai fazer. Por quê? Porque a natureza humana não gosta disso. A natureza humana o que gosta é de ficar deitado dormindo, assistindo a novela, assistindo isto, assistindo aquilo. Então, se você vai participar do programa de pequenos grupos, se você vai testificar, não é porque você goste, é porque você sabe que tem que crescer na experiência espiritual. E volto a repetir, como você é importante para Deus. Como Deus ama você. Sabem, todos estes anos de meu ministério, uma das coisas mais difíceis para mim tem sido convencer ao ser humano de que Deus o ama. Porque quando o ser humano pensa no amor de Deus, imediatamente pensa em merecimento. Então ele raciocina assim: como Deus pode me amar se eu estou vivendo assim? Como Deus pode me amar se eu estou fazendo isso? Mas, querido, Deus te ama. Se você faz coisas boas, Deus te ama. Se você faz coisas erradas, Deus te ama. Se você aceitar Jesus, Deus te ama. E se você não aceitar, Ele também te ama. Ele sempre vai te amar. Deus nunca vai deixar de te amar. Sabe por quê? Porque o dia que Deus deixasse de amar você, deixaria de ser Deus. Porque Deus é amor. Agora, esse amor maravilhoso de Deus para você não vai te servir de nada se você não estudar a Bíblia todo dia, não orar todo dia
e não procurar uma pessoa para trazer para Cristo. E o pequeno grupo é que te ajuda e te facilita o trazer uma pessoa para Cristo. Porque talvez você não sabe dar estudos bíblicos, talvez você não sabe pregar, mas você não pode trazer um vizinho seu, um companheiro seu, um amigo seu para o pequeno grupo. E aí no pequeno grupo, o diretor do pequeno grupo se encarrega de ajudar as pessoas. Oram mutuamente, um pelo outro. Eu tenho conhecido experiências extraordinárias em São Paulo, por exemplo, o irmão João Apolinário, que já aguarda a volta de Cristo na sepultura. Ele no pequeno grupo, eu tive a oportunidade de visitar o pequeno grupo dele. Gente de muito dinheiro, o diretor executivo do Banco Safra e outras pessoas maravilhosas, extraordinárias, de muito dinheiro. Como é que essas pessoas aceitaram a Jesus? Não por uma campanha de evangelismo, embora as campanhas de evangelismo tenham seu lugar. Essas pessoas não aceitaram a Jesus porque alguém deu estudos bíblicos, embora os estudos bíblicos tenham seu lugar. Como aceitaram a Jesus? Uma pessoa trazendo seu amigo, outra pessoa trazendo seu amigo. E no pequeno grupo, eles se reuniam, cantavam, oravam um pelo outro e estudavam a Bíblia juntos. Resultado, em pouco tempo, eles tinham um pequeno grupo extraordinário, maravilhoso, de gente que talvez de outra maneira jamais teria sido alcançada. Portanto, querido, se na tua igreja há um pequeno grupo, apoie, ore, participe. E se não há, clame a Deus para que o pastor, os líderes e os membros todos fiquem convencidos dos benefícios do pequeno grupo e organizem sua igreja em pequenos grupos para o cumprimento da missão. E depois a gente se encontra quando Cristo voltar. Que Deus te abençoe. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar.